O animismo, de dois autores, Taylor e Usner, vieram de sábios ingleses as obras fundamentais que deram o rumo da ciência europeia e exerceram influência decisiva até mesmo sobre uma obra tão importante como vem a ser o culto da alma e a crença na imortalidade dos gregos, de Erwin Rohde. Depois de Herbert Spencer, cuja obra principal, Princípios de Sociologia, veio a lume em 1860, apareceu E.B. Taylor com seu célebre Primitive Culture, livro em que foram lançadas as bases da teoria extraordinariamente bem-sucedida do animismo. Segundo esta teoria, o homem primitivo, meditando sobre o estranho fenômeno do sonho, e principalmente sobre a diferença entre o corpo morto e o vivo, teria chegado à conclusão de que deve existir um ser invisível, uma alma, em que repousaria a vida, e cuja ausência, temporária ou definitiva, causaria o sono ou a morte. Assim, o pensamento desses homens primitivos teria descoberto um princípio explicativo aplicável não só à vida de animais e plantas, como também a coisas e fenômenos esquisitos e assombrosos de todo tipo. Todos comportariam em si uma alma ou espírito, sendo, portanto, no fundo, dotados de personalidade e semelhantes ao homem, embora muito superiores. Acho que ele quer dizer que o homem, na visão deles, seja superior aos animais e às plantas, né? Não ao contrário. Deste modo, um pensamento inteiramente natural teria levado da noção primitiva de alma à ideia de seres sobre-humanos. E, por fim, desde quando a alma, por definição, seria capaz de existir também sem corpo material, a crença em deuses. Então, segundo o Taylor, plantas, animais e o homem têm alma. E há uma saída temporária dessa alma do corpo e há uma saída definitiva, caracterizando então o sono e a morte. E isso levou a crença em deuses, porque essa ideia de que existe uma alma separada do corpo levou à noção primitiva, né, de que há seres sobre-humanos, almas que não precisam de corpo material para existirem. A crença em deuses. Isso é diferente do Homero, né? O Homero não há corpo e alma separados. O homem, quando um homem morre, aí há o corpo como cadáver e há a psique, que é o sopro vital, que vai para o Hades. Quando o homem é vivo, as emoções e pensamentos ocorrem por causa da alma, que é o próprio homem, né? Que aí não é a psique, é o timos, né? Mas aqui segundo o Taylor, a alma sai do corpo, mesmo que não haja morte, porque há o sonho. Então ele separa a alma do corpo, mesmo para o homem vivo, e entende até que a alma pode haver alma
que não dependa de corpo. Que é o que leva ele, esse é o caminho para ele entender a crença em deuses. Almas que são sobre-humanas, por isso não precisam de corpo material, né? Tem, detalhe que não tem corpo material, mas tem o corpo espiritual, né? Um evolucionismo similar, mas sem referência ao animismo, foi proposto por Usener em seu livro Os Nomes de Deus, ensaios sobre uma teoria do desenvolvimento religioso. Uma conceituação da teoria do desenvolvimento religioso. Mais ou menos isso. Devem-se-lhe os conceitos ainda em uso de deuses momentâneos e deuses circunstanciais. De acordo com sua tese, os homens originariamente imaginavam como deuses apenas os acontecimentos mais simples, sobretudo os sucessos mais surpreendentes de um momento singular. Pareciam confirmá-lo certos ritos de consagração documentados em tempos históricos, em especial um estranho grupo de nomes de deuses romanos, compilado em fins da época republicana pelo erudito Varrão, que propiciou aos padres da igreja um material bem-vindo para escarnecer da religião pagã. Segundo Usener, esses deuses momentâneos e circunstanciais, tão limitados, aos poucos iam se elevando dos sucessos circunstanciais, né, ao mais elevado. No curso do tempo, a categorias cada vez mais elevadas, à medida em que se ia obscurecendo o sentido primitivo de suas denominações concretas, de modo tal que vinham a considerar-se nomes próprios de seres personalizados, já não confinados ao estreito âmbito de um só campo de atuação, antes capazes de estender cada vez mais o alcance de seu poder. Com isso, se abria caminho para uma evolução ascendente e imprevisível. Então, havia os deuses momentâneos, que são aqueles que dizem respeito aos sucessos. Alguém consegue fazer um grande feito, isso é causado por um deus, né? Só que isso seria um deus circunscrito àquele momento. Mas há uma evolução desse deus, uma saída desse deus, desse momento particular, e ele ganha um nome próprio, né? Ganha uma realidade própria. E tendo o poder mais vasto. Expostas assim, de maneira tão sucinta, as doutrinas dos referidos estudiosos soam sem vida e pouco convincentes, por maior que tenha sido a influência por elas exercida nas pesquisas posteriores. Mas tanto Taylor como Usener, tanto a teoria da alma independente do corpo, como essa teoria dos deuses que saem do particular, levaram a cabo o seu projeto com tanta inteligência e erudição que mesmo os seus erros são frutíferos e suas obras nunca hão de caducar de todo.